Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o podcast onde a gente percebe e investiga ideias que, além de serem boas ideias, ideias transformadoras, tiveram uma excelência na execução que permitiram que essas mesmas ideias se transformassem em cases de sucesso. E hoje conosco a gente tem aqui o Beto Pandiani. O Beto, além de ser um grande amigo, é um sujeito que teve uma ideia de velejar o mundo num barco sem cabine, que na verdade é um Hobbycat, é um barco que tem 2 cascos, e o Beto, ao longo da vida, fez 8 viagens. E segundo ele mesmo está me dizendo agora, de acordo matematicamente, a probabilidade disso dar certo é de menos de 1%. Então, é um prazer estar com você aqui, Beto. E eu queria começar te perguntando como é que surgiu a ideia de você fazer todas essas expedições que você acabou fazendo aí, velejando o mundo inteiro. Obrigado, Geraldo. Bom, é uma história comprida, mas inicialmente a primeira viagem, né, que foi a Miami-Ilhabela, e aconteceu em 94, ela surgiu de um encontro casual entre eu e o Marcos Susbacher no Shopping Guatemi, e de uma conversa despretensiosa surgiu a ideia de fazer Miami-Ilhabela num catamarã sem cabine, um Hobbycat. E por que um barco aberto? Muita gente me pergunta, né? Porque um barco grande, cabinado, onde tem cozinha, energia, cama, proteção e todos os recursos, água, né? São barcos grandes que têm quilha, você não pode chegar muito próximo de terra e tal. E o catamarã de praia, né, que a gente chama assim, um barco pequeno de 200 quilos, ele consegue todos os dias parar numa praia, né, para a gente dormir acampado, pode velejar em lugares que tem pouca profundidade, estuários de rios, e isso torna a viagem muito mais interessante. Porém, isso traz um custo, né? Porque o fato da gente não ter energia, não ter proteção, não ter cabine, faz com que o teu projeto, né, a parte de planejamento, seja muito mais complexa do que um barco grande. A gente costuma brincar que a gente veleja numa jangada high-tech, guardadas as proporções. Então, o nosso barco ele é muito, vamos dizer assim, limitado em recursos, mas ele é muito rico em soluções. Então, tudo que um barco grande tem, né, nós, ao longo dos anos, conseguimos adaptar ou substituir. Por exemplo, um barco grande não tem problema de água. Nós não levamos praticamente água, nós dessalinizamos manualmente num equipamento de emergência. Energia, bom, hoje é muito fácil falar em placa solar, mas há 30 anos atrás não era tão comum. 30 anos quando vocês fizeram a primeira viagem de Miami para Ilhabela. A primeira viagem. Beto, para que a gente possa ter uma noção aqui, conta um pouco para a gente quantas viagens foram e da onde para onde. Bom, para começar te apresentando um pouco aqui. 94, Miami-Ilhabela, 289 dias. 2000 e 2001, Chile, Porto Montt, descemos o Chile, Cabo Horn, pontinha lá debaixo da América do Sul, subimos ao Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro. A terceira viagem, Ushuaia, Antártica, cruzamos o Drake. Quarta, Miami, Nova York. Quinta, Nova York e Groenlândia. Sexta, Chile para a Austrália, cruzamos o Pacífico inteiro. Sétima, Cape Town, Ilhabela, cruzamos o Atlântico. E agora, recentemente, 2 anos atrás, a Passagem Noroeste, foi uma velejada contornando a calota polar no Oceano Ártico, o que resultou num documentário sobre mudanças climáticas. E é a viagem, inclusive, que o Amundsen fez, né, lá atrás e coisa e tal. Sim. Todas elas, Geraldo, foram inspiradas em livros que eu li, sem exceção. Fora essa primeira... Quer dizer, olha que interessante, o que você está me dizendo é que, apesar da primeira viagem, Miami-Ilhabela, ter surgido de uma conversa tua com o Marcos no shopping, vocês resolveram fazer essa loucura e vir velejando de Hobbycat de Miami para Ilhabela, na verdade, as demais foram inspiradas por livros que você leu de exploradores que em algum momento fizeram essas viagens. Sim, uma vontade de repetir esses grandes feitos de uma forma diferente, explorando o barco, né? Porque, vamos dizer, o nosso barco, você está em contato profundo com os elementos. Então, a nossa gestão de risco ela é muito mais complexa, né? Para você executar um projeto desse, sempre falo, a gente passa 2 anos fazendo planejamento, ou seja, 80% da viagem foi feita antes dela começar. Olha que interessante, queria só parar um pouquinho aqui para chamar a atenção disso. Você me falou que o Oleg, que é um grande velejador, conhecidíssimo, que inclusive é o pai
Do meu companheiro atual. do teu companheiro atual de viagens. travessias e de viagens, o Oleg fez um cálculo matemático que a chance de cada viagem dessa... Conta um pouquinho disso pra gente. Quando nós fizemos a passagem do Drake, né, que foi a viagem para a Antártica, né, nunca ninguém havia pensado em fazer uma viagem tão ousada como essa. O Oleg foi um barco de apoio contratado na época, um barco polar. Caso desse algum problema na viagem, a gente não ia morrer. Tem alguém para resgatar a gente que estava 15 milhas atrás. E o Oleg já havia feito essa travessia 20 vezes, né, talvez um dos mais experientes do mundo em Antártica. E ele, antes de começar a viagem, falou: Beto, se você e o Duncan, né, meu companheiro de viagem naquela época, tiverem sucesso na travessia, as condições forem boas, vocês têm 5% de chance de chegar do outro lado. Então, 5%. 5%. Então, eu faço essa pergunta, né? Quem é que começa um projeto sabendo que tem 95% de chance de naufragar? Então, o planejamento, como eu falei, é 80% da viagem. Quando a gente coloca o barco na água, a gente tem 20% que é execução. Porém, sempre tem um questionamento que eu sempre fiz, e o Oleg também conversava muito comigo. Não adianta um bom planejamento com maus executores. E ele sempre falava assim: o que é melhor, um bom plano ou um bom executor? Um bom plano, ele nunca é bom o suficiente para não incorrer em situações adversas que você não imprevisíveis. Então não existe um plano bom, existe um plano, né? E o que faz ele ser bom é o executor, que entende aquelas circunstâncias que são improváveis, e porque ele tem uma segurança que é a nossa segurança de você falar assim: alguém poderia fazer um projeto melhor que o meu? Não, podia fazer um igual, porque eu fiz tudo o que deveria fazer. Então, quando você parte para um projeto desse, a tua confiança interna é muito grande. E eu entendo que o bom executor principalmente no mar, é aquele que tem um profundo conhecimento, obviamente, do equipamento, do teu companheiro, das tuas possibilidades, da tua preparação, mas, sobretudo, você está conectado à intuição. Então, tem muitas decisões. Imagina que numa viagem comum, todos os dias, eu já fiz essa conta, nós tomamos 3 decisões. Imagina, Miami-Ilhabela, 289 dias. Vamos dizer, foram 150 dias velejados, os outros dias foram parados. Foram 450 decisões, mais ou menos. Uma decisão errada é capaz de comprometer o projeto todo. O projeto todo. Você sempre falou também que, nas conversas que a gente teve antes desse videocast especificamente, que você tinha muita confiança no Igor, Sim. que é o teu atual companheiro de viagem. Porque o Igor nasceu praticamente dentro de um barco na Antártica. Então ele tem muita familiaridade com os elementos, com vela, com tudo isso. E é um sujeito que, tanto quanto você, é capaz de improvisar à medida que as coisas vão acontecendo, para você poder garantir que aquele plano que você fez lá atrás vai sofrendo as necessárias adaptações às circunstâncias, às intempéries, ao clima, as coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, né? Então, isso que você está falando, de você ter que ter um plano, mas ao mesmo tempo você ter que contar com a tua intuição, a tua experiência, toda a bagagem que você acumulou ao longo desse tempo todo, é muito importante para garantir o sucesso do... Humildade, inclusive, para reconhecer, né, principalmente a primeira viagem, né, nós cometemos muitos erros e eu pensava, não posso repetir erro, né, porque repetir erro já é um risco, né. Eu tive muitos companheiros de viagem ao longo desses anos, né, mas principalmente o Duncan, que foi um sul-africano, que fizemos 3 viagens juntos, e o Igor também 3. E eles 2 tinham um perfil muito parecido comigo, muito conservador. Então nós somos muito conservadores nas decisões, e sempre que existe alguma discórdia, né, de opinião, a decisão mais conservadora prevalece. Interessante. E isso também foi uma maneira, na segunda viagem, foram 2 barcos, né, do Chile, né, que era o Gibbon Smith, meu companheiro de viagem. Nós tínhamos 2 argentinos juntos, né, no outro barco, né? Então eu tinha um companheiro argentino e o Gui tinha outro companheiro argentino, o Felipe e o Santiago.
E teve uma situação, Papique, que estava mau tempo no Estreito de Magalhães, vento forte, a gente tinha um cronograma apertado, um dos três não estava confortável. Os três queriam sair e um não queria. Aí você fala, não, três é a maioria, né? Normalmente. Não, no nosso barco não. Quem não quer sair tem a voz mais forte, porque é a decisão mais conservadora. E você também não pode colocar em risco a pessoa que não se sente confortável, porque nós não estamos falando numa decisão que pode somente acarretar um problema técnico. Não, é a vida das pessoas, né? Nós lidamos com esse elemento. Roberto, me conta uma coisa, você está falando muito dessa necessidade de ter um plano muito bem organizado, né? Quer dizer, você fazer uma travessia do Oceano Pacífico, por exemplo. Nossa. Né? Você tem que ter uma logística e um pensamento estruturado do ponto de vista do que você vai levar, o que você vai comer, como que você vai tomar água, como é que você vai chegar, como você vai navegar, quais são os teus pontos de parada. Então, quer dizer, todo esse planejamento é o que você falou, 80% é antes de você colocar o barco na água. Sim. Acho que foi em Porto Montt que vocês colocaram, né? O barco na água. Vinha Del Mar. Vinha Del Mar. No Pacífico. Então, Vinha Del Mar. Então, quer dizer, todo esse pensamento é um negócio que leva a quanto tempo? O que você tem que levar em conta quando você faz esse plano? Fala um pouco disso. É engraçado você tocar no Pacífico, porque foi a 6ª viagem e a viagem que mais problemas graves nós tivemos, o Igor e eu. E todos esses problemas partiram de uma decisão errada, que foi pela primeira vez comprar um barco usado, com estrutura de alumínio e fibra de vidro, né? Então, a gente sofreu, quase não chegamos por causa dessa escolha. Então, isso para mim O barco apresentou uma série de defeitos ao longo durante a viagem, coisas que a gente não imaginou que poderia acontecer. Mas esse trouxe um aprendizado enorme, porque o que realmente pode, entre aspas, matar, e não entre aspas também, literalmente matar a gente, é o excesso de confiança. Porque muitas vezes você tem muita experiência, como nós, né, e eu principalmente tenho muita experiência, é achar que pelo fato de você ter muita experiência... Você consegue lidar com qualquer situação. E que você pode errar menos. Não. E o que essa viagem trouxe de aprendizado, que nós já carregávamos, era jamais repetir a fórmula do sucesso. O que deu certo numa viagem pode ser que não dê certo numa outra. E isso você tem sempre que questionar. Então, esse exercício de você questionar é constante. Você fez uma pergunta, né? Como que é esse processo de desenvolvimento de um projeto? Então, esses 2 anos, em média, que é a preparação, é o tempo de preparação... 2 anos é o tempo de preparação de cada uma dessas viagens? Em média, sim. Tivemos algumas de um pouco mais, um pouco menos, mas é o tempo da dúvida. É o tempo de você acordar de madrugada e falar, nossa, eu não pensei nisso, deixa eu anotar isso rápido. E no outro dia você liga para o teu colega e fala assim, olha, Igor, pensei nisso, não sei o quê, como que vai ser se quebrar isso aqui nesse lugar, não sei o quê, como que a gente vai acionar um resgate, como é a parte médica, a parte nutricional, a parte física. Eu comecei essas viagens, eu tinha 35 anos, eu estou com 67 e continuo velejando. Com certeza, a parte física da primeira viagem não era um problema. Hoje em dia não é que é um problema, mas eu preciso encontrar uma solução. Claro. Então, o barco, você pode fazer um projeto e passar 2 anos em dúvida, mas no dia que a viagem começa, você não pode ter mais dúvida, porque a dúvida é igual a água salgada, ela corrói por dentro a tua confiança. É isso mesmo. E existe um equilíbrio, assim, vamos dizer, emocional da equipe muito interessante. Vou falar do Igor agora, mas podia falar do Duncan, ou do Marcos, ou do Gui. Quando você faz um projeto num barco, vamos dizer, eu e você vamos atravessar agora o Oceano Índico. Tá bom, nós nos preparamos. Nós 2 tivemos uma equipe atrás da gente, vamos dizer, de 50 pessoas, mas a execução somos nós 2. Ali na hora, né? Na hora somos nós 2. Você imagina se acontece algo que um dos 2 perde a confiança no outro. Você desmonta, você ruiu a estrutura de confiança da viagem. Quer dizer, esse assunto de você ter a fé na tua capacidade individual
e ao mesmo tempo você ter essa crença na capacidade do teu companheiro que você escolheu para a tua jornada, para garantir que a execução do teu projeto sim. vai ser bem sucedida, é chave para você conseguir chegar do lado de lá, né? Pois é, Papi, tem uma coisa que é fundamental. Acho que pouca gente, não quero ser presunçoso, mas eu vejo nas relações humanas, né? Desde casamento, relações profissionais numa empresa, tal, sempre da nossa parte existe uma exigência que o outro seja bom, satisfatório, que seja competente, seja lá qual a habilidade, né? Mas dificilmente a gente faz a pergunta inversa, sabe? O que eu preciso ser para merecer ser companheiro do meu amigo? Você sabe que eu fiz uma vez um programa com os Navy SEALs em Coronado Sim. Bay, em San Diego. E você acaba descobrindo que é o seguinte: você quer performar, não é pelo tio Sam, pela bandeira ou por alguma coisa assim, é para ser merecedor do respeito do cara que está do teu lado. É isso. Então, assim, essa busca de você poder dar o melhor de si para ser merecedor do respeito daquele cara que está do teu lado é um círculo virtuoso que acaba É, garantindo, aumentando muito a chance de sucesso que você tem com um negócio desse, no né? nosso barco, o lema é um servir ao outro, né? Então eu cuido do Igor, ele cuida de mim, eu cuido do Duncan, ele cuida de mim. Não é eu me cuido e ele se cuida, não. Isso é completamente diferente, E porque você tem uma frase que você gosta de dizer, inclusive, que é o o sucesso. sucesso é uma experiência coletiva e o fracasso é uma escolha individual. Explica isso para, porque eu acho que isso é muito profundo. É, Eu queria que você profunda. repetisse isso e explicasse um pouquinho como é que você chegou nesse insight, porque isso, na verdade, é você está tendo uma conversa e de repente você pega o elevador e já desce direto para o quinto subsolo da existência, né? Quando você fala quando você faz uma afirmação Então, dessa. quando nós terminamos a viagem do Drake, né, da Antártica, essa que tivemos o barco de apoio, né, foram duas viagens com o barco de apoio, né, para a Groenlândia e para a Antártica. E, bom, o Duncan e eu estávamos muito emocionados, né, nunca um barco sem cabine havia cruzado o Drake, chegado na Antártica. E aí eu virei para o Duncan e falei: Duncan, a gente tinha que pegar o telefone via satélite, isso em 2003, a gente na Antártica, né? E devíamos pegar esse telefone e fazer uma ligação para cada um dos colaboradores desse projeto. O nutricionista, o médico, o cara que usinou uma peça de aço O inox, patrocinador. o patrocinador, o Valdir da Represa que fez o pecinha de aço inox. Ligamos, mas aí eu me dei conta que a gente fez 50 ligações. Até então, eu não havia feito essa conta de que 50 pessoas ou grupos estavam por trás da viagem, né? Ou seja, a princípio parecia que era o Duncan e eu ali, mas não, eram 52. Além de nós dois, tinha umas 50 a bordo do Satélite 1, que era o nome do barco, representados na forma de serviços, de equipamentos, preparação e tudo mais. E aí, nesse dia, eu fui fazer o meu diário de bordo e escrevi: o sucesso é uma experiência coletiva. E isso cai muito bem para o mundo corporativo, até para as viagens, né? Porque você, no dia 31 de dezembro, você fez uma grande realização, vamos dizer assim, corporativa, né? A empresa teve um resultado positivo, mas dia 1º de janeiro começa tudo de novo, né? Quando acaba uma viagem minha, se eu pensar numa outra, aquele sucesso, ele foi uma experiência coletiva, mas foi uma experiência. O que você vai levar para a próxima viagem, né? Em relação, quando você fala o fracasso é uma escolha individual, eu estou trazendo para nível pessoal mesmo, para minha leitura em relação a toda a construção interna, que a gente leva muitas vezes uma vida para entender que muitas vezes, né, a gente fez escolhas inconscientes e que aparentemente te levaram para um resultado negativo. Mas o resultado negativo não é um fracasso. A escolha desse resultado ser negativo é sua. Ser um fracasso ou ser um aprendizado. Eu me lembro como você sabe, eu faço jiu-jitsu há muitos anos, né? Sim, E o velho Hélio Gracie falava uma coisa interessante. Ele falava: na vida é como no tatame. Ou eu ganho, venço, ou eu sim, aprendo. sim. Então, de verdade, são oportunidades para a gente aprender É, e
fazer melhor ou aprender alguma coisa a respeito de você mesmo. Porque né? tem essa cultura do vitimismo, né? Principalmente na sociedade brasileira, a gente tem a coisa do vitimismo, a coisa do salvador, a coisa da acusação, a coisa do julgamento, tudo isso está no mesmo lugar. E o mar, ele me ensinou algo precioso que eu trouxe para a minha vida, enfim, na minha vida pessoal, é que o mar, as regras são muito claras e são duras. Então, você não vai ao mar despreparado, porque lá não é um lugar que você pode acusar a onda, culpar o vento e justificar o teu fracasso dizendo que a natureza não te deixou. Então, você aprende a se responsabilizar pelas tuas escolhas. E isso muda completamente. É muito interessante você falou, porque vitimismo é algo presente no psiquismo de todo mundo. E você faz com ele o que você quiser. Com certeza. Você usa ele para tentar se justificar, para tentar criar alguma forma de autopiedade, de tentar jogar a culpa de você ser a vítima em uma série de outras circunstâncias, ou pessoas, ou acontecimentos. Defesa do ego, né? Defesa do ego. E aí, de repente, o mar te deixa nu. Totalmente. Porque, na verdade, você está lá e alguma coisa... Sozinho. Sozinho. E de alguma forma foi você que de alguma forma se colocou naquela situação. Totalmente, imagina, lá, né? Seria um pouco antagônico, sei lá, incoerente eu escrever um diário lamentando, falando, eu estou sofrendo. Não, você pode contar da dificuldade, mas falar, eu escolhi estar aqui, né? Em última análise, a gente também escolheu estar nesse lugar aqui, no lugar que a gente vive, são todas escolhas, né? Beto, eu queria explorar mais uma coisa que é o seguinte, a passagem noroeste que você fez agora é uma coisa meio mítica, né? No ambiente náutico. Não que atravessar o Drake não seja, ou ir para a Antártica, ou alguma coisa assim, mas de verdade a passagem noroeste tem todo um misticismo a respeito dela, não só em função da história, das pessoas que atravessaram, quem fez, de que forma foi feito, em que momento, no tempo e coisa e tal, mas você também fez imagens belíssimas. E você fez um documentário, né? Esse documentário está rodando por aí. Fala um pouco do que foi para você assim, os 2 ou 3 momentos mais marcantes do ponto de vista visual ou de experiência dessa travessia que vocês fizeram, porque isso realmente é uma coisa que desperta para mim a imaginação, entendeu? Sim. Eu tive a oportunidade de ver o documentário e realmente você tem aquelas imagens das de drone, dos lindo. narwhals. É uma coisa de arrepiar, pô, é maravilhoso. Então, para quem está nos ouvindo, a passagem noroeste é uma passagem que fica entre o Atlântico Norte e o Pacífico Norte. Foi uma rota tentada no século retrasado pelos ingleses para tentar encurtar o caminho da Europa para a Ásia, mas na época o gelo estava muito fechado, diferente de agora que está abrindo lentamente. E nós decidimos fazer um documentário falando sobre as mudanças climáticas no Oceano Ártico, justamente por todas essas questões climáticas. E foi um desafio duplo, né? Porque a viagem já é um desafio, né? Um barco sem cabine, aberto, sem motor, e ainda tem que fazer o filme, né? Porque era eu e o Igor lá, tinham 2 cinegrafistas que nos encontravam, né, nas cidades, nas vilas inuites, e foi produzido pela Tocha Filmes. Está no meu YouTube, quem quiser assistir, Beto Pandiani, cai lá, vai ver o Rota Polar. Essa viagem foi surpreendente, porque foi a única das 8 viagens que nós não sabíamos exatamente onde nós íamos sair e não sabíamos onde íamos chegar. Justamente porque o gelo, a cada ano, ele abre a passagem de um jeito diferente. Então, o Igor e eu, a gente passou, vamos dizer, 3 meses no Ártico, né, assim, numa situação... não vou dizer apreensiva, mas assim, de bastante cautela e bastante até ansiedade para saber se a gente ia conseguir terminar a viagem, né? Mas depois que a viagem começou e que a gente passou os primeiros gelos, né, das primeiras barreiras de gelo, foi interessante velejar, Geraldo, num lugar vazio de gente. Porque quando eu falo que tem Inuit, vilas, né, a gente esquimó, para quem não sabe, Inuit é a palavra correta, né?
São vilas assim, que tem 500 pessoas, 200, 1000, mas estão 700 quilômetros uma da outra, assim. Então, você anda, anda e você vê nada, né, porque a terra é muito baixa no começo, depois, no final, no meio para o final, você começa a viajar em lugares que tem fiordes e tal. E a vida animal é muito abundante, né? Então tem muita baleia, muito tipo, baleias diferentes das baleias que a gente encontra no hemisfério sul. Então tem a narval, que é aquela que tem o unicórnio, tem a beluga, que é aquela baleia branquinha super simpática, tem a bowhead, que é uma baleia diferente das baleias daqui, e tem o urso polar, né? Nós nunca havíamos viajado. Que é um perigo. Que é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Pela Né? primeira vez, o Igor e eu tivemos que pensar na nossa segurança em relação aos animais. Porque na Patagônia, na Antártica, no Pacífico, não existe nenhum tipo de animal. Parentes, mesmo na Patagônia, vocês guardaram os barcos e pernoitaram naquele ambiente que existe o Farol das Orcas ali, né? Sim. E conheceram o sujeito do Sim, Farol das Orcas. o Beto. Vamos só fazer um parêntese em relação à travessia nor-noroeste, para você contar um pouquinho desse episódio, quando vocês estavam fazendo a Rota Austral. A Rota Austral, que vocês pararam uma noite, onde existe esse filme, O Farol das Orcas. Existe um farol, exatamente na Netflix, espetacular, que conta a história de um biólogo chamado Beto Bubas, que é um cara que foi morar nessa ponta norte, que é o único lugar do mundo, que fica na Península Valdez, na costa argentina, que é o único lugar do mundo onde as orcas saem da praia, né, do mar, e sobem com a barriga na praia para pegar os lobos marinhos que ficam na beira ali. Aqueles de vocês que não tiveram a oportunidade de assistir esses documentários na Net Geo e coisa e tal, ou mesmo no YouTube, você pede as orcas, elas vêm, sobem e pegam as focas. E só acontece lá esse fenômeno. E nós, desavisados, vínhamos todos os dias subindo a costa da Argentina, acampando em alguma praia. Um belo dia caiu, coincidiu da gente parar justamente na praia onde as orcas faziam o ataque. Não era um dia de ataque, mas enfim, e a orca jamais ia comer a gente, mas... Espero que não, né? Não, mas o curioso é que quando a gente parou lá, a gente estava numa reserva, proibidíssimo parar naquele lugar, né? Desceu um argentino maluco lá das falésias, na verdade era o guarda-parque, né? O Beto Bubas, o personagem do filme. E aí, quando ele explicou que era uma expedição brasileira com argentinos, aí a gente foi convidado a largar os barcos lá e ir para a casa dele e dormir na casa dele, que foi maravilhoso, porque ele fez um super jantar, e aí nós descobrimos um personagem que virou, depois de uns anos, filme, né? Um filme real. E é meu amigo hoje, né? O Beto, né? Ele tem uma história incrível, né? Porque eu não vou contar nada a respeito do filme, né? Não é o documentário, né? O Farol das Orcas, mas é a história de uma criança autista que está na Espanha com a mãe e quando vê a imagem do Beto com as orcas, ele se acalma e aí essa mãe decide levar o filho para conhecer o guarda-parque com o intuito de buscar uma cura para o filho dela. E é uma história verdadeira. E a gente conheceu um personagem, né? Porque ao longo dessas viagens foram muitos personagens. Como, por exemplo, quando vocês subiram pelo Orinoco, vindo de Miami para Ilhabela, que vocês acabaram tendo a oportunidade de subir o Pico da Neblina também, né? Também, né? Refizemos a viagem que o Humboldt havia feito em 1800, né? Descobriu, o Humboldt foi o maior naturalista do século, de toda a história do mundo, que eu creio. E ele descobriu que se você subisse o Orinoco, que é um rio gigantesco na Venezuela, e ele encontra a bacia amazônica brasileira através de um canal natural chamado Cassiquiare. E a gente se meteu a fazer essa viagem. Na época, o Nando e o Amir Klink deram essa ideia, mas imagine, em 1994, não tinha internet, não tinha nada. A gente foi com um relato de um livro de 2 séculos atrás e um mapa de Atlas. A primeira geração de GPS, e pouca gente sabe. Em 94, uma empresa chamada ESCA nos emprestou um equipamento que nós não tínhamos a menor ideia, a gente nem entendeu direito o que aquilo lá fazia, a gente só aprendeu a operar, chamava internet via satélite. Então nós tínhamos lá um notebook que a gente chamava de computador portátil, uma antena que ia para um satélite, e a gente podia mandar um e-mail desse computador do barco para a ESCA aqui em São Paulo, era ponto a ponto. E no máximo podiam colocar 2 linhas, porque demorava 7 minutos para fazer o upload. Era um telegrama, vamos dizer assim, via satélite. E
a gente usou a internet em 94 na floresta amazônica, algo extremamente vanguardista, inovador, que foi sempre uma marca dos projetos quando a gente fala de tecnologia, porque é uma outra parte que a gente não entrou, porque no planejamento dessas viagens, ao longo desses, sei lá, de 94 para cá, a gente viu o salto, né, da tecnologia, mas de uma forma ou de outra, sem que a gente tenha buscado sermos inovadores, nós fomos, né? Desde a geração de energia agora no Ártico, a gente usou o painel solar não funciona no Ártico, porque tem muito pouca insolação, o sol está sempre baixo e tem muitos dias nublados. Nós descobrimos um gerador alemão a álcool desse tamanho, pequenininho, e durante 2 meses ele só gastou 4 litros de álcool. Em 2 meses? E não faz ruído. Então, chama... Para não atrapalhar ou não perturbar a fauna e mesmo sim, vocês. porque o projeto, sempre os nossos projetos, eles tiveram um viés de energia limpa. Um pé no conservacionismo e de nunca usei, dispor. Nunca usei motor, né? Salvo a Amazônia, a gente só andou com vento. Salvo a Amazônia porque você tinha que subir o rio. Quer dizer. Não tinha como andar contra a corrente, sem vento e só com motorzinho de popa, mas nós viajamos pelo mundo inteiro com o vento, né? Normalmente o barco tem motor e, né, acaba o vento, o pessoal liga o motor. No caso a gente rema, pedala, faz alguma coisa. Então sempre o barco ele é um modelo muito equilibrado de um ecossistema autossuficiente. Então no Pacífico a gente tinha um gerador, como que era? Um dínamo. Quando no final do dia a gente jogava um cabo longo na água com hélice, com o movimento do barco, girava o hélice, girava o dínamo, carregava a bateria. Quer dizer, você vê que é interessante não só a ideia, a origem das ideias, da onde você trouxe para poder fazer tudo isso que você fez e fez, né? Tá aqui. Como você falou, é um acaso de você estar aqui, você tem menos de 1% de chance de você estar aqui, mas a gente já volta nisso. Mas, ou seja, teve todo um trabalho prévio de planejamento, de pensamento, de como você pode fazer em relação àquilo, mas em todas as viagens você teve um coeficiente de lidar com adversidades e coisas que foram acontecendo muito grande. Sim. Você teve que acabar confiando na tua intuição, na tua fé, no teu preparo, na tua experiência e principalmente na credibilidade, na confiança que você tem no parceiro que você escolheu para essa jornada, né? Que acabaram sendo o diferencial aí entre o sucesso e o fracasso, né? Mas você falou que tem 1% de chance de você estar aqui, né? Como é que você chegou nessa conta? Conta pra gente. Outro dia almoçando com um primo meu, o Pipe, eu falei para ele, pois é, Pipe, o Oleg uma vez falou para mim que a chance de uma viagem acabar era 5%. Ele pegou a calculadora, foram 8, primo. Eu falei, fez a conta e falou, bom, primo, esse almoço aqui, ele tinha a chance de acontecer 0,00125. Eu falei, pô, será que a gente está almoçando mesmo aqui? Mas, enfim, tem um aspecto, mesmo que se me falassem antes, né, eu teria feito as viagens porque a questão é assim, durante a preparação, né, que é o planejamento, que é aquele tempo da dúvida, que é um tempo saudável, né? Até você resolver aquela questão, porque você não pode levar a dúvida para frente, que dúvida gera doença, né? É muito saudável esse momento, né? E é um momento de criatividade, onde você coloca a tua criatividade para encontrar as soluções. Mas eu tenho eu não sou, ao contrário, todos os velejadores praticamente são muito supersticiosos, eu não sou. Mas eu tenho, não é um mantra, eu tenho como se diz assim, um ritual para pique, que é o seguinte, e isso aconteceu na primeira viagem, quando o Marcos foi lá em casa, na época, para a gente falar de Miami-Ilhabela, a gente não tinha carta náutica ainda comprada e tal. E eu peguei, abri um atlas grande que eu tinha em casa, a gente fez as contas em cima desse atlas. Aí quando ele foi embora para a casa dele, eu olhei aquele atlas e eu falei, quer saber? Eu vou deixar esse atlas aberto na sala da minha casa até o dia de eu ir embora para Miami. E eu, todos os momentos que eu passar para lá e para cá em casa, eu vou olhar esse mapa e vou me ver no mapa, eu vou me ver fazendo a viagem.
Ou seja, o mapa ele funcionou com uma maneira de eu não perder o foco, eu colocar a atenção plena. Coloquei no painel do meu carro a foto de um catamarã velejando para eu sempre me ver velejando. Ou seja, muita gente me pergunta, por que você não assistiu Titanic? Eu não assisti nenhum filme que tem barco afundando. Eu não quero botar na minha mente uma programação, uma imagem de um barco naufragando. Eu só coloco o barco velejando. Então, eu cheguei ao ponto de imaginar que eu ia chegar em Ilhabela com vento leste, porque eu tinha que decidir o lado que eu ia botar do logo do patrocinador, na época sempre Toshiba, se era para o lado do balão direito ou esquerdo. E eu falei, não, a hora que a gente tiver com vento leste, ele vai estar para esse lado e o logo tem que estar correto. E a gente chegou em Ilhabela com vento leste. Olha que coisa interessante. Antes da gente encerrar, eu queria te falar que eu fiz durante bastante tempo paraquedismo, né? Então tive que competir e coisa e tal. E eu estava uma vez treinando no Arizona, com um cara que na época tô falando isso há mais de 25 anos atrás, né? Mas um cara que na época era o cara, coisa e tal. Eu lembro do nome dele, era Jack. E ele contou uma coisa pra gente, que a gente ensaiava aqueles trabalhos relativos e coisa e tal. E ele tinha sido da aeronáutica, era da aeronáutica e americana, e ele me falou que eles tinham feito um estudo na aeronáutica dos Estados Unidos que a tua mente, a partir de um determinado momento de concentração e foco, ela tem muita dificuldade de dividir o que realmente vai acontecer do que você realmente visualizou. Então esse tipo de exercício que você fez, de visualização, de você estar chegando na Ilhabela com vento leste, entendeu? Com o teu Dynaker, que é o balão, do lado direito, com o logo do patrocinador, a época sempre Toshiba, mostrando para o lado de cá. Até isso é uma pequena magiquinha que a gente faz internamente e que se você faz com fé, e é o que você falou lá no começo também, é uma coisa que a tua probabilidade de acertar é muito grande, que é exatamente o oposto da vitimização ou de alguma coisa. Exatamente. É a fé e a vontade de você conseguir realizar. Né? Eu nunca mais deixei de fazer isso. Todas as viagens eu tinha o meu mapa aberto 2 anos lá, olhando, e nessa última, a do Ártico, a Passagem Noroeste, que a gente falou sobre o filme, eu gravei um vídeo no meu celular que eu falei assim, gente, eu estou indo embora para o aeroporto, agora são 4 da manhã, eu estou fechando o Atlas, que ficou aberto, na verdade, essa da Rota Polar foram 10 anos, né? Eu vou fechar esse Atlas, porque agora eu estou indo viver o mapa ao vivo. E com isso, gente, eu fico até emocionado aqui para dizer que depois da gente fazer todo esse planejamento e todo esse compromisso na execução e tudo isso que a gente teve aqui nessa conversa com o Beto, a gente está na hora de começar a viver ao vivo o nosso Atlas, né? Isso aí. Então não tem momento mais oportuno para a gente encerrar essa conversa aqui. Meu velho, mais uma vez de coração, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Tá? Muito e a obrigado. gente vai estar colocando aí o Insta, o YouTube do Beto, para vocês poderem acompanhar não só as viagens que ele fez, mas ele também pega o elevador e desce sempre para o quinto subsolo da nossa psique e da nossa alma nos comentários que ele faz. Então, mais uma vez, Betão. Prazer. Obrigado. Adorei. Obrigado.